cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, para poder tentar algum aumento junto à Pixbet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Eles chegaram, botaram na mesa, disse assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Oi, estou muito feliz de estar aqui hoje à noite para lançar esta parceria histórica com o Vasco. Vem com o Vasco, vem com o Betfair. From a leading member of the 777 group who want to take over Everton. Newcastle are now close to an appointment with Friedman. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para você, logo de antemão, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal por algum motivo, que eu não sei qual é, aperta o botãozinho aí e pronto, já ajuda muito o nosso crescimento, é de graça, né? E Vascaíno ajuda, Vascaína 0800, dá essa força pra gente, show? Dito isso, já peço também para você que tá acabando de chegar aqui para assistir o nosso conteúdo, deixa o seu like ou o seu dislike, que é muito importante também para a plataforma estar divulgando o nosso conteúdo para mais pessoas interessadas no assunto. Mais uma vez, vou reiterar para vocês, vai ficar aqui na parte superior da tela o QR Code para você estar ajudando as vítimas, né, as pessoas que carecem, que necessitam de ajuda nesse momento tão difícil, tão terrível que nós vivenciamos no Brasil, sobretudo o povo, né, gaúcho, né, o povo do Rio Grande do Sul. Então faça a sua doação, corre lá, dá essa forcinha pra galera, que hoje é sexta-feira, muita gente vai separar aquele dinheiro para tomar um negocinho, para dar aquela volta, levar a namorada no cinema e coisa e tal, mas dá para separar uma beiradinha também para ajudar quem precisa. Vale lembrar que eu não sou vinculado a esse QR Code, não tem nada a ver com o meu canal, não tem nada a ver com o meu nome, eu não ganho um centavo com isso. Isso foi divulgado na mídia, na televisão, pelo Vasco, na internet. Eu só apenas copiei o QR Code para vocês fazerem a sua doação. Dito isso, já vou deixar o lembrete aqui logo de cara. Próximo domingão, 3h30 da tarde, vamos fazer uma live pré-jogo aqui do Vasco. Obviamente, vamos falar do jogo entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia, aqui em São Januário. Daqui a pouco eu já falar desse assunto também. Vamos falar da SAF 777, Crefisa, né, Justiça, uma série de coisas. Então fica o convite para você, torcedor e torcedora do Vasco, próximo domingão, 3h30 da tarde. Não fique de fora dessa live aqui no canal Vascaíno desde sempre. Estou preparando uma live bacana para vocês com umas artes legais, campinho de futebol. Estou preparando também uns vídeos de algumas situações que a gente vai falar, debater em cima do assunto. Vamos falar também sobre patrocinador master, muita coisa. Então ativa o sininho da notificação, já está fixado aí no nosso canal. Entra aí que você vai ver aí, né, a nossa live programada. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, direto e reto agora, começando a falar do nosso Vasco, né? Não tem como falar de 777 ultimamente e não lembrar de Vasco e vice-versa, infelizmente, né? Olha, para vocês verem como está sendo vinculada, agregada a imagem do nosso tão amado clube a uma empresa que tem mais de 15 processos, né? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Fato é que surgiu a notícia hoje através do jornal Sky Sports, tá? É o seguinte, eu vou colocar para vocês uma sonora de 30 segundos mais ou menos da jornalista falando dessa informação. É em inglês mesmo, tá, gente? É em inglês mesmo. E a gente volta aqui. Por que isso? A gente vai falar do Johannes Spurs, tá? Pode deixar 777. Então acompanha, a gente já volta. Caso esse vídeo suma, apareça só minha cara falando aqui, é porque a gente tomou um direito autoral, precisou tirar. Do contrário, acompanhe e a gente já volta. Newcastle have held advanced talks with Crystal Palace's Dougie Freedman regarding the role of sporting director, but he faces competition from a leading member of the 777 group who want to take over Everton. Newcastle are now close to an appointment with Freedman and 777 Global Sporting Director Johannes Spors in contention. Newcastle placed their former sporting director Dan Ashworth on gardening leave in February, with Manchester United continuing to discuss compensation ahead of a potential appointment. Bom,
é isso aí, né? Torcedor e torcedora do Vasco, como vocês acabaram de acompanhar, não é uma informação do Álvaro Silva, também não é uma informação do Alô Turma, não. Essa informação vem de fora do país, de um jornal, né? Lá do Sky Sports. Então, segundo o Sky Sports está afirmando, vocês acabaram de ver o vídeo, é o seguinte, o Newcastle, isso mesmo, o Newcastle lá, o time do Sheik, lá onde joga o Bruno Guimarães, aqui do Brasil, enfim, o time do Sheik lá, tá negociando, gente, a contratação, tá, do diretor esportivo Johannes Spurs, isso mesmo, Johannes Spurs pode estar deixando a 777 para trabalhar lá na alta cúpula do Newcastle. Na minha opinião, vai lá, valeu, é nóis, tamo junto, já tá fazendo hora extra, né? Tanto na 777 quanto no Vasco, porque esse cara, toda vez que ele veio aqui no Brasil, que ele veio no Vasco para trazer jogador, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito para não começar a bater nos coitados jogadores também, mas ele trouxe cada camarada para jogar no nosso time que não era nem para estar sendo vinculado à nossa instituição, né? Só para ficar o registro aí, não quero nem ficar muito mais batendo em jogador não, tá? Então, vida que segue, mas olha só, Álvaro Silva, o que isso tem a ver com o Vasco? É aí que eu vou chegar, meus amigos. Sabe a primeira coisa que acontece quando o navio começa a afundar? Tem até um ditado popular da galera aí marítima, né? Que os ratos são os primeiros a pularem no mar. Eles sabem, né? Os animais, eles sabem quando vem uma catástrofe, um tsunami, um maremoto, né? Qualquer coisa. Os animais são os primeiros a sentirem. E os ratos já estão pulando, né? Se é que vocês me entendem, né? O Johannes Spurs pode estar indo lá pro Newcastle. Por que será? Porque a casa tá caindo, né, gente? A casa tá caindo. E eu vou provar para você, torcedor e torcedora do Vasco, que a casa tá caindo para 777. Daqui a pouco, que tem mais gente que pode estar deixando o Vasco. Restrições envolvendo Josh Wander e Steve Pasco. Daqui a pouco a gente chega lá, se segura aí no seu sofá, na sua poltrona, nessa sexta-feira bruta, sexta-feira braba, pesada pro torcedor do Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Agora é o seguinte, meus amigos, a 777 tá no mercado? É isso mesmo. Saiu a notícia hoje, tá? Surgiu a notícia hoje de que a 777 contratou, meus amigos, vocês acompanham a manchete aí na tela, contratou uma consultoria para racionalizar negócios e selecionar o caminho mais lucrativo para os investimentos. Quando a gente fala de racionamento, tá, gente? É economizar, é fazer apenas o necessário. Ou seja, a 777 está contratando uma empresa, uma consultoria, para ensinar eles a fazer menos negócios com mais êxito, né? Olha para vocês observar, ficou até redundante, né? Observem o ponto que tá 7777 pedindo dica. Olha só, eu tô com um monte de maçã estragando aqui, como é que eu faço para vender? É como se fosse isso, entendeu, gente? E é o que a gente questiona aqui no Vasco, né? Gastaram muito dinheiro com jogadores aí que sinceramente não tem vaga na maior parte dos times da Série A, né? Na minha humilde opinião. Outra situação, hein? Outra situação. A 777 surgiu informação hoje também de que eles estão planejando, né? Eles teriam aí esse plano de colocar as ações do Standard de Liège da Bélgica à venda, né? O percentual correspondente ao grupo 777 Partners. No primeiro momento, então, a informação que a gente tem é que a 777 supostamente pretende colocar à venda o seu percentual referente ao clube belga, né? Standard de Liège. Agora, uma outra situação, só para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo, né? Vocês estão acompanhando essa manchete aí na tela? Pois bem, torcedores do Standard de Liège protestaram firme, veementemente hoje na Bélgica. Entraram no gramado, deu um bafafá. Meus amigos, sabe o que aconteceu lá na Bélgica? O jogo foi cancelado. Isso mesmo, o jogo foi cancelado. A torcida do Standard de Liège tá dando um basta na 777 após tomar conhecimento de que o grupo norte-americano quer vender o seu percentual na SAF, né? Na verdade, isso é muito bom, viu, torcedores do Standard de Liège? Deixa venderem, viu? Mas, por outro lado, o torcedor lá tá com medo do clube ficar à deriva, com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhum centavo, e ser vendido muito barato para um outro grupo laranja, supostamente desse grupo aí, 777, ou 777. Então, olho nessa galera, tá, gente? Olho nessa galera. A 777, até o momento, não confirma essa informação, enfim, eles tiram o corpo, né? Vamos aguardar. Todos nós sabemos que atualmente quem vem bancando, quem vem pagando as contas, quem vem mantendo o fluxo de caixa no grupo norte-americano 777 é uma outra empresa, né, que seria, entre aspas, aí a matriz, né, a ACAP, ou a ACAP, né, que está sendo também processada lá na Inglaterra pela empresa Leander Hall,
né, envolvendo várias situações. Então, olho nessa turma. O Josh Wander já confessou que a 777 não tem dinheiro, que na prática quem está mantendo as operações da 777 é sim realmente a ACAP. Já a ACAP, ou a ACAP, não vem a público, né? Não se pronuncia em relação a isso. Por que não se pronuncia? Porque tem um monte de processo envolvendo ambas as partes, então é melhor não falar do que você falar algo que você possa produzir prova contra si mesmo. Isso é uma opinião minha, acredito eu, que por isso a ACAP não esteja se pronunciando em relação a esse assunto nesse momento, uma vez que eles vêm sendo investigados, processados, enfim. Tá, galera? Agora, mudando de assunto, falando um pouco da situação envolvendo material esportivo. Eu trouxe para vocês alguns dias atrás a possibilidade de que o nosso Vasco pode estar aí, de repentemente, trocando seu material esportivo. Todos nós sabemos que há uma insatisfação enorme, né, por parte de tudo quanto é lado, associativo, SAF, torcida, todo mundo, com a capa, né, por valores repassados ao clube, até mesmo pela questão do material, que não é isso tudo. São camisas muito lindas, né, mas o material também deixa a desejar, até mesmo pelo valor que é vendido. Mas enfim, o problema não é isso, não é o material. O problema é o valor que o Vasco hoje recebe, valores irrisórios, ridículos para a grandeza, para a magnitude do nosso clube. Fato é que a gente sabe que a SAF do Vasco nesse momento negocia, né? Abriu conversações, na verdade, com a Ledia, que é uma marca esportiva do futebol italiano, também com a Umbro, né? Uma antiga conhecida do torcedor do Vasco, se eu não me engano, já teve 2 ou 3 ou 4 passagens aqui na nossa colina, né, com a camisa do nosso Vasco. E a Puma, né? A Puma é um namoro antigo do torcedor do Vasco, né? A torcida do Vasco sempre vem namorando Puma, Nike, Adidas, né, para de repente estar estampando o nosso material esportivo. Fato é que o Vasco ainda cogita essa possibilidade de trocar o material esportivo ainda em 2024. Álvaro Silva, mas o contrato não acabou. Pois bem, a gente teve o exemplo agora aí, não estou passando pano, tá? Eu sou inimigo número 1, número 2, não sei, enfim, da 777, mas a gente tem que falar a verdade aqui, né? O patrocinador demorou, mas chegou, e romperam o contrato com a PixBet, pagaram a multa para a PixBet e agora o Vasco assinou com a Betfair. Tá? Então, envolvendo essa situação, por que não a mesma coisa ou algo parecido acontecer com a capa? O Vasco chega com outro novo fornecedor, coloca o dinheiro na mesa, tchau, obrigado, capa, e de repentemente a gente já troca o material esportivo ainda na temporada de 2024. Vamos aguardar aí os capítulos, né, dessa situação envolvendo o material esportivo do Gigante da Colina. Agora, gente, antes da gente continuar falando do Vasco, a gente vai falar de treinador, vamos falar mais um pouco da 777 e outras situações. Eu vou falar para vocês aqui, né? Hoje tivemos a convocação da seleção brasileira, né, para a Copa América. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, envolver também outros assuntos que tem a ver o Vasco, tá? E a gente já retoma a nossa pauta falando exclusivamente do Vasco da Gama. Então é o seguinte, torcedor, como vocês acompanham uma arte na tela, a convocação do treinador Dorival Júnior dos atletas para disputarem a Copa América pela seleção brasileira foram os seguintes jogadores: os goleiros Alisson, Bento e Ederson, né? Aí para lateral, Ian Couto, Guilherme Arana, Danilo e o Wendel. Para a zaga, Beraldo, Éder Militão, Magalhães e Marquinhos. Tá bom? Para o meio-campo, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, cria do nosso Vascão, João Gomes e Lucas Paquetá, tá, gente? Para o ataque, Hendrick, Evanilson no lugar do Richarlison, que teve uma lesão, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho, né, que joga no Girona, no futebol espanhol, uma grata revelação para o nosso futebol, Savinho. Para quem não conhece, acompanhem lá, galera, o Campeonato Espanhol, o Girona, nessa temporada foi uma grande surpresa, e o Savinho é sim um bom jogador, e o Vinícius Júnior, né, não poderia ter a convocação ultimamente sem o Vini Júnior, né? Não dá para se pensar uma seleção sem Vini Júnior ultimamente, tá, gente? Então, é isso aí. Aí tem torcedor do Vasco aí dando uma de viúva, né? Ai, e não chamaram o Léo Jardim, e não chamaram o Piton. Torcedor do Vasco, pelo amor de Deus, deixa os caras aqui mesmo. Deixa esses caras aqui mesmo, aqui no Vasco, porque com eles já tá difícil. Imagina se esses caras saírem. Aí, meu Deus do céu. Então, deixa acontecer do jeito que tá acontecendo. Agora, só aquela cornetadinha no professor, já é falar Tite, né? No professor e Dorival Júnior, né? Na minha humilde opinião, senhor Dorival Júnior, você tá cometendo o mesmo erro aí do Tite, viu? É isso mesmo. Tá, gente? Tem gente aí que acha que tá... Eu acho que o Dorival tá cometendo o mesmo erro do Tite. Clubismo, tá? E só jogador europeu. Mais uma vez, a grande maioria, tá? Mais uma vez, tá? E só tá levando o Hendrick, ó, vamos dar o papo reto, só tá levando o Hendrick também porque a mídia ia cair de pau se ele não levasse aqui no país, porque, não sei não, hein? E eu gosto muito do Hendrick, tá, gente? Não tô duvidando a capacidade técnica dele, não. Tô falando que, na minha opinião, acho que o Dorival só tá levando o Hendrick
Senão ele ia sofrer uma pressão muito grande, senão poderia ser um outro atacante aí que não joga aqui no Brasil. Essa é a minha opinião, mas eu particularmente gostei do Endrick. Agora, com todo respeito ao atleta, ao rapaz, o jogador Evanilson, que está jogando no futebol português, com todo respeito ao rapaz, ô Dorival, o que você está fazendo aí da sua vida, meu querido? Que eu gosto de você, inclusive, que você não está acompanhando o Hulk, que todo ano arrebenta aqui no Brasil, você não está acompanhando o Paulinho, pô, tem tanto jogador arrebentando aqui no futebol brasileiro, no ataque ainda, e você me leva ao Evanilson, todo respeito ao Evanilson. Ah, mas ele joga no Porto, joga em Portugal. Porra, Portugal você tem 3 times, o resto é todo mundo brigando no escuro, briga de foice no escuro, sabe? Sinceramente não faz sentido, mas enfim, né? Por outro lado eu gostei que ele levou o Guilherme Arana, né? Que é um bom jogador, e eu gostaria de ver o Guilherme Arana aqui no Vasco. Mas, dito isso, gente, é o seguinte, agora voltando pro assunto que tem a ver o Vasco, tá? É o seguinte... Ontem o ministro do esporte, né, o Fufuca, o deputado Fufuca, ele pediu aí a paralisação do Campeonato Brasileiro. Não só ele, mas também o ex-jogador do Vasco, o Nenê, né, o nosso querido vovô garoto, Nenê que joga atualmente lá no Juventude do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Fato é que o Nenê vem aí ligando para tudo quanto é jogador que ele conhece, sobretudo para os capitães das equipes, né, para tentar fazer uma, vamos dizer assim, uma greve dos jogadores, não sei, algo assim do tipo, para pedir a paralisação. A CBF não quer parar o brasileiro, os patrocinadores no primeiro momento, alguns, até a informação que a gente tem supostamente, teriam se recusado a parar a competição. Fato é, a competição está comprometida, né? A gente vai chegar no momento aí que o Inter, o Grêmio e o Juventude vão ter entrado em campo 2 ou 3 vezes e os outros times 7, 8, 9 vezes. Então vai ficar uma desqualidade, vai perder totalmente a isonomia do campeonato, a competitividade, né? O parâmetro que tem que ser igual para todo mundo já não vai estar igual, não vão poder jogar na sua casa por conta da calamidade pública. Então, alô CBF, já está passando a hora de dar uma paradinha no Brasileirão. Eu não vejo nada como fim do mundo, falei isso ontem e vou reiterar hoje novamente, meus amigos. Não vejo como fim do mundo a gente de repentemente fazer uma final de Copa do Brasil lá em janeiro do ano que vem, de repentemente o Brasileirão acabar ali em meados de janeiro também. Não é, não, gente, não tem fim do mundo nenhum. E outra coisa, já passou da hora de se repensar, de se elaborar também, alô CBF, federações, esses campeonatos estaduais aqui no Brasil, que só estão servindo para encher linguiça, só servem para encher o saco, desculpa do palavreado. Os clubes quase não arrecadam com o campeonato estadual, a maior parte deles dão aí uma premiação irrisória, ridícula, tá? E aí você sobrecarrega os clubes jogando 60, 70 jogos no ano. Aí você pega um time brasileiro aí, um Palmeiras, sei lá, um Mulambo, um Galo da vida que ganha uma Libertadores e vai jogar o Mundial de Clubes, chega lá o Real Madrid não jogou nem 60 jogos. E aí o time aqui do Brasil tá batendo na casa de 70 jogos. Aí já tem a desqualidade técnica, que a gente sabe. Times europeus com times aqui da América do Sul e do restante do mundo. Mas essa questão do calendário, então fica um abismo muito maior. Então, alô CBF, já aproveita a deixa que está acontecendo essa calamidade para o brasileiro. Termina esse campeonato lá para janeiro do ano que vem, a Copa do Brasil. Deixa todo mundo se reorganizar, o povo do Rio Grande do Sul colocar as coisas no seu devido lugar. Tá ok? E retoma essa situação depois. Aí já aproveita já esse gancho, já para mexer também nos estaduais. Álvaro Silva, você quer acabar com o campeonato estadual? Não quero. Não quero, por exemplo, eu moro aqui numa região turística muito pertinho aqui, colado com Resende, né? Que aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio, que até pouco tempo estava jogando a Série A do Campeonato Carioca. Pô, é muito bacana, o time da minha cidade tá jogando o Campeonato Carioca. Então eu não quero que o Campeonato Carioca acabe, na minha opinião. Mas poderia ser feito uma outra forma de Campeonato Carioca, meu Deus. Poderia se fazer um outro tipo de Campeonato Carioca, de repentemente. Você faz uma competição com transmissão de TV, com tudo, né? Com as equipes de menor expressão, e quando chegar ali no mata-mata, ali na fase decisiva, os grandes entram, entendeu? Aí depois, ou então você pega ali, vamos botar aí quatro times de menor expressão, faz o Carioca, vamos colocar do interior, né? Você faz o Carioca do interior ali, com times pequenos, aí os 4 melhores enfrentam os 4 grandes no chaveamento, não sei, todos contra todos, não sei, mas aí você diminui o calendário, entende? Outra coisa também que poderia ser diminuída, né? A questão também do calendário da Copa do Brasil. Tem muito time? Tem, mas dá para mudar pelo ranking, dá uma diminuída também, então tem como, se quiser tem, tá? Fica o registro aí. Outra situação, aí agora os jogadores, né, alguns clubes estão querendo pedir também a paralisação da Copa América, né? E ontem eu até falei para você, torcedor do Vasco, que eu não sabia exatamente onde iria acontecer. Eu peço perdão a vocês, eu tenho que estar mais informado. Aí hoje eu fui para campo, pesquisei. É o seguinte, gente, a Copa América vai acontecer lá nos Estados Unidos, tá? Vai começar no dia 20 de junho e vai até o dia 14 de julho, tá? Mais ou menos um mês de Copa América nos Estados Unidos. Então eu pergunto para você, gente, o que tem a ver
parar a Copa América com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A minha solidariedade pro povo gaúcho fica, né? Eu estou falando aqui, tem que parar o Brasileirão, sabe? Tem que parar a Copa do Brasil, tem que dar atenção pro povo do Rio Grande do Sul, governo federal, governo estadual, outros estados também. Todo mundo agora tem que se mobilizar para ajudar. Tá? Agora, a Copa América, sinceramente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai acontecer lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então já tô vendo aí a turminha tentando dar uma surfada na onda nessa situação envolvendo aí a calamidade pública lá do Sul, tá, gente? Só para ficar o registro. Outra situação, Gary Medel, né, ele que é sempre convocado para a seleção do Chile, né, ele tá com medo de não ser convocado para a seleção chilena para a Copa América, porque essas notícias que saíram dele nos últimos dias aí teriam, de certa forma, né, dado uma, vamos dizer assim, uma queimada na imagem dele, né. Na moral, Medel, quem paga o seu salário? É a seleção do Chile ou é o Vasco? Medel, você tem que estar focado no Vasco, você ganha papo de 1 milhão por mês. Tá? Você tá cheio de mancadinha, já que estão falando que você deu essas mancadas no Vasco, não sei se é verdade ou se é mentira, mas supostamente você tá cheio de mancadinha dentro do Vasco. Você tem que preocupar, Medel, em ajudar o Vasco dentro de campo, seja como titular, seja como reserva, seja no treinamento. Você tem que preocupar com o Vasco, você trabalha no Vasco, você joga no Vasco. Seleção do Chile, você tá lá toda hora, para com isso, pô. Toma vergonha na cara também, rapaz. Gente, agora mudando de assunto, é o seguinte. Falando da situação aí de patrocínio, né? De treinador, né? Muitos nomes ventilados e nesse momento a gente está em compasso de espera pelo treinador português Álvaro Pacheco, né? Tem gente falando, se ele vier pro Vasco é só lá na janela e não sei o que. Gente, vamos com calma, tá? Vamos lá. Tem uma arte que eu vou colocar na tela para vocês verem. Essa arte, como vocês estão acompanhando, é os 2 próximos jogos do Vitória de Guimarães, aí acaba o campeonato lá, tá, gente? Próximo jogo é amanhã, 8h30 da noite, clássico, Vitória de Guimarães e Braga, é um clássico lá no futebol português, tá bom? Eles estão disputando diretamente vaga ali para a fase de classificação da Champions League. E no dia 19 de maio, semana que vem, Arouca e Vitória de Guimarães, 1h da manhã no horário do Brasil, né? Encerrando o campeonato português. Tem gente falando, o Pacheco só vem lá na janela. Gente, pelo amor de Deus, tá aí para quem quiser ver. Outra coisa, tô vendo outra arte aí? É a tabela, né? Pois bem, se amanhã o Vitória der uma derrapada, já era. Já perde a chance de classificar. Entenderam, gente? Se o outro time aí vencer, já era. Então é uma série de combinações. Então amanhã mesmo a gente pode ter aí, de repentemente, já certo desfecho. Mas o Álvaro Pacheco foi perguntado sobre isso, né? Ele foi bem categórico, abre aspas, para o treinador português. O mais importante, ou o tema, tem de ser o jogo de amanhã. E o Vitória, né? Então acabou sendo até combinando aqui, né? Porque pro Vasco também o tema, né? Para depois de amanhã também é o Vitória, né? Só que é o nosso rival. No caso ele tá falando do clube ao qual ele ainda trabalha, né? Mas ele desconversou, então isso significa que tem conversa, tem situação sim. Se não tivesse nada a falar, não tem nada não, tô focado aqui no Vitória, vou trabalhar aqui, não sei o que lá, né? Então, ou seja, ele tá preocupado nesses 2 próximos jogos aí do Campeonato Português. Depois sim, pode ser retomada essa negociação, e lembrando que amanhã, dependendo do resultado, a gente pode já ter um avanço nessa situação envolvendo o treinador para o nosso Cruz Maltino, só para ficar o registro para você, torcedor e torcedora do Vasco. Outra situação agora, meus amigos, eu quero deixar para vocês aqui, é a partida, né, do próximo domingo entre Vasco da Gama e Vitória, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso elenco segue se preparando, segue treinando no CT Moacir Barbosa. Diga-se de passagem, estava pensando nisso hoje, né, torcedor? O Vasco é o time da Série A que mais tem tempo para treinar, né? O Vasco teve 40 dias de pré-temporada, assim como todo mundo teve também, aí praticamente, só que o Vasco teve um pouco mais que alguns clubes aqui ou acolá. 40 dias, né, no hotel, resort, treinando pra caçamba. Depois o Vasco teve quase um mês, para ser bem exato, 27 dias no Campeonato Carioca, que o Vasco foi eliminado, teve 27 dias para se preparar. Aí só ganhamos do Grêmio, depois passamos 4 vergonhas seguidas. Aí agora uma semana inteirinha para treinar de novo, né? Semana cheia para treinar. Então, alô jogadores do Vasco, hein? Falta de treino não é, falta de preparo não é, tá? Vamos vestir a camisa, vamos assumir a responsabilidade, vamos chamar para si a responsa e vamos honrar essa cruz de malta, hein? É obrigação vencer o Vitória. Álvaro Silva, mas o Vitória é cachorro morto não. Hoje em dia, aquilo que eu já falei, tem muito time pequeno ganhando de time gigante. Por isso que eu tô falando, a obrigação do Vasco, com todo respeito, se é Vitória, se é Flamengo, se é Real Madrid, se é Boca Juniors, se é o Resende, a obrigação do Vasco é jogar para ganhar. É jogar para ganhar. Um clube que se preze, um clube histórico, que tem mais de 120 anos, 125 anos de história.
Um clube multivencedor, quando entra em campo, é para ganhar. Com todo respeito ao Vitória, a obrigação do Vasco é sim vencer o Vitória da Bahia no próximo domingo em São Januário, tá? Temos um tabu pra gente quebrar. Desde 2010 que a gente não vence a equipe baiana em solo carioca, aqui no Rio de Janeiro. Falando em treinamento, quem vem treinando e treinando bem entre os titulares é a dupla Dimitri Payet, de meia, no caso ele é meia atacante, e o zagueiro João Vitor, né? Isso mesmo, eles vêm treinando muito bem e há indícios, né, de que eles podem pintar já na equipe titular na partida do próximo domingo. Só o registro aqui não é 11 horas da manhã, viu? Foi alterado, o jogo será 6h30 da tarde no próximo domingão, tá, gente? Poucos ingressos vendidos até o momento, a torcida do Vasco parece que acordou, né? Pelo crime que estão fazendo com nós torcedores, a enganação que estão fazendo com a gente o tempo todo, né? E eu vou deixar o registro aqui para você, torcedor e torcedora do Vasco, que tá indo a São Januário nesse domingo, pelo amor de Deus, tá insatisfeito, tá chateado com o Josh Wander, tá pé da vida com a turma do Salgado, com a galerinha lá que vendeu o Vasco, tá indignado com os jogadores, uma série de situações. Você tem todo o direito, torcedor do Vasco, de ficar chateado, ainda mais você que paga ingresso, que compra camisa, tem todo o direito. Agora é o seguinte, usem a cuca, cabeça fria, coração quente, já diria lá o brincalhão, o fanfarrão Abel Ferreira. Vamos ser racionais, torcedor do Vasco. Quer protestar? Protesta com inteligência. Sem quebra-quebra em São Januário, sem invasão de campo, sem tacar objeto, porque aí depois prejudica o clube. Aí o Vasco vai mal, a 777, a SAF, vai botar a culpa na torcida, que o estádio fechou e atrapalhou o time. Então, torcedor, quer protestar? Vai pra rede social. Protesta então depois do jogo, cantando alguma música, põe faixa de cabeça para baixo, camisa do lado do avesso, faz protesto depois, pacífico, na Avenida Roberto Dinamite. Não venham depois ali de colé no Sambarreira não, viu, torcedor? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quer protestar? Vai lá na frente da sede da 777 Partners, faz um protesto pacífico, tá? É isso que nós torcedores temos que entender. Não dá para aceitar o que estão fazendo com a gente, não dá. Mas também não dá para agir toda hora. Que nem o homem das cavernas lá, que quebra tudo o tempo todo. Não dá para ser assim mais, gente. Não dá. O maior prejudicado é nós mesmos, torcedores, e o nosso clube. Tá? Se a 777 tem que sair, todo mundo concorda com isso, ok. Mas o Vasco vai ser o maior prejudicado se houver quebra-quebra em São Januário no próximo domingo. Fica então a minha opinião, né? E o registro. Agora virando a chavinha, mudando de assunto, falar um pouco da nova patrocinadora Master do Vasco da Gama. Foi anunciada ontem de forma oficial, teve um evento no Rio de Janeiro, né? De apresentação da Betfair para com o Vasco, né? Ali o diretor comercial da Betfair falou que está feliz com a parceria firmada com o nosso clube. O Vasco da Gama firmou o seu maior contrato de patrocínio da sua história, né? Só para deixar claro pro torcedor aqui, a turma da lacração tá falando que é 70 milhões de reais por ano, né? E tem gente tentando diminuir o Vasco falando que é 47. Eu trouxe as duas informações para vocês, não foi? Pois bem, gente, vamos aguardar isso aí, tá? Vamos aguardar, porque no primeiro momento a informação que o Gol trouxe ontem é que seriam 47 milhões ano fixo, ou seja, 47 milhões garantidos por ano, tá bom? Mais 23 milhões por metas. Tem gente falando que o Vasco só vai ganhar 70 milhões se o Vasco for campeão de tudo. Olha, o que o Gol falou, gente, eu não sei, mas eu li a reportagem inteira, nenhum momento o Gol citou título, tá? Nenhum momento o Gol falou tem que ganhar o Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Não, a única coisa que o Gol falou, que tem que sair bem no Carioca, ir bem na Copa do Brasil e garantir vaga para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Tô vendo o lacrador falando aí que o Vasco não vai ganhar esse valor porque o Vasco não vai ser campeão de nada. Eu também concordo, na minha opinião, né? A gente torce, mas é provável que aconteça? Não. Acredito que o Vasco não deva ganhar nenhuma dessas competições. Carioca já foi, não ganhamos, tá? Mas enfim, é polêmica, assim, opinião de dentro de campo e bola à parte. Não podemos ser levianos também, galera, pra achar que tem informação ou pra se achar o sabidão, né? Veio até um amigo no comentário aqui e falou: olha, Álvaro, o valor não é esse, é 47. Eu falei: amigo, eu falei no vídeo do dia seguinte. Então assim, não é eu que tô falando que é 70, não sou eu que tô falando que é 47. Tô esclarecendo pra vocês. A primeiro momento seria 47 milhões, mais as metas cumpridas aí estabelecidas em contrato, o Vasco pode chegar a 70 milhões
por ano, tá? Então vamos aguardar. Se não for isso, a gente vai tomar conhecimento nas próximas horas, nos próximos dias. Eu venho aqui e atualizo você, torcedor e torcedora. Enquanto eu tô falando, vocês estão acompanhando algumas artes aí na tela, né? Do evento ontem, o Paulinho, o goleiro Keiler, né? O Verrete, o futebol feminino teve presente também. A Betfair vai estampar aí, né? Na camisa do futebol feminino aqui no Omoplata também vai entrar um dinheiro para as meninas do nosso futebol, bem bacana, né? Pra base também, se eu não me engano, acho que vai entrar alguma coisinha também, né? Já está sendo estampado, inclusive, nos novos uniformes de treinamento, né? Os nossos jogadores já utilizaram o novo uniforme já no dia de hoje, com a nova logomarca da Betfair, né? Esse novo uniforme vai ser estreado no próximo domingo diante a equipe do Vitória da Bahia. Enfim, fato é que ontem o Lúcio Barbosa falou que tem uma minoriazinha incomodada, não sei o que. O Lúcio Barbosa, na moral mesmo, homem barbado. Eu tenho 32, eu tenho certeza que você tem mais do que eu. Mais de 30 anos de idade nas costas, Luiz Barbosa. Fazendo indiretinha, fofoquinha, jogando indiretinha pro Associativo do Vasco. Porque pra mim, torcedor, aquilo que o Luiz Barbosa falou ontem ali pra minoria incomodada, ele tá querendo falar é da SAF. É do Associativo. Entendeu? Só que eu não acredito, na minha opinião, eu não acredito que o Pedrinho esteja incomodado que o Vasco tá recebendo dinheiro. Não. O incômodo do Pedrinho com a SAF não é o patrocínio que entrou agora, gente. O incômodo do Pedrinho com a SAF não é algum jogador que o Vasco possa contratar amanhã ou depois. O problema do Pedrinho com a SAF é o que todos nós torcedores estamos querendo. Um contrato transparente, que não lese o Vasco, e a gente quer que eles coloquem o Vasco lá em cima. Aí o Lúcio Barbosa não foi nada no Vasco. Aí agora, porque fechou esse patrocínio, quer ficar se achando o rei da cocada, dá uma seguradinha também, Lúcio Barbosa. Dá uma seguradinha aí, dá uma baixadinha na bola, também não é bem por aí não, tá? E alô, Pedrinho, continua fazendo o seu trabalho, tô contigo. A torcida do Vasco tá acreditando em você, tá depositando todas as fichas em você, porque você é o único, em tese, nesse momento, capaz de tirar, né, essa empresa famigerada à frente da SAF do nosso clube, que enganaram mais de 25 milhões de torcedores do Vasco da Gama. Então fica aí o registro, a minha opinião. Outra situação, saiu a notícia no dia de hoje, né, pelo estagiário vascaíno, que é o seguinte: a Betfair poderia, né, entre aspas, poderia estar trazendo um grande jogador, ele está trazendo um jogador para o Vasco na próxima janela, hein? Gente, na moral, a gente não sabe se é verdade mesmo ou não, né? O estagiário do Vasco lá, o X, né, o antigo Twitter, né, mencionou essa parada aí. Se acontecer mesmo, seria sensacional. E outra coisa, né? Se for a Betfair que for contratar esse jogador, podem ter certeza, não vai ser pé de rato que vai chegar aqui por 20, 30, 40 milhões de reais. Vai ser jogador que joga bola. E ó, é perigoso gastarem menos do que foi gasto em algumas cerejas aí que chegaram no nosso elenco, hein? Não sei. E aí, torcedor, o que você acha em relação a esse aí, no nosso imaginário? Quem poderia ser esse jogador? Deixa a opinião de vocês aí, se vocês acreditam que a Betfair pode realmente trazer um grande jogador pro Vasco aí na próxima janela ou não. E quem seria esse jogador na sua opinião? Torcedor e torcedora do Vasco, quem você contrataria? Se vocês pudessem escolher um grande jogador para a Betfair trazer para o nosso Vasco, dentro da realidade também do futebol, quem poderia ser esse nome? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agora mudando de assunto, falando um pouco aí de Josh Wander, né? A gente tomou conhecimento agora há pouco, acabou de sair essa notícia muito quente, através da revista Josimar Sports, tá? A revista Josimar foi a primeira a denunciar a 777, agora tá todo mundo lacrando aí, Globo, ESPN, todo mundo lacrando na informação, mas a revista Josimar lá no ano passado já estava denunciando a 777. A mesma revista hoje trouxe a informação de que é o seguinte: supostamente Josh Wander e Steve Pasco teriam sido afastados, tá, do quadro de funcionários da 777, tá? Isso mesmo. Segundo a revista Josimar, quem estaria assumindo o controle operacional da 777, ou seja, a gestão, né, da alta cúpula da 777, é o ex-funcionário do grupo City, Don Dransfield, tá? Então, o Don Dransfield pode estar assumindo aí a alta cúpula da 777, ele que já trabalhou lá no grupo City. Então, aquilo que eu falei para vocês, Johannes Spurs está sendo aí negociado lá, sendo cogitado lá no Newcastle. Na minha opinião, se eu fosse ele, já tinha ido para ontem, tá? Aí, o Alexandre Matos já pulou fora aquela vez aqui, né? O Ramon Dias agora pulou no mato também aí, ou foi mandado embora. Enfim, a gente não sabe, vamos aguardar também. Aí agora a gente toma conhecimento que o Josh
não toma mais conta da 777, nem o Steve Pasco, e quem está assumindo o controle das operações da empresa é o Don Drumsfield. Então, ou seja, né, botes no mar, porque a nau está indo, né, está indo a pique. O barco está afundando, a casa está caindo. A casa caiu, malandrex. Mr. Josh. Ô Steve Pasco. The house, né? Eu não sei nem como é que fala caiu, o verbo cair em inglês. Mas é o seguinte, a casa caiu, malandrex. E agora, o que será do nosso Vasco, gente? A 777 tá à deriva. Tá todo mundo pulando fora do barco. Mais de 15 processos. Os bens da 777, o dinheiro, o capital pode ser bloqueado, né, pelo julgamento que teve hoje lá em New York City, em Nova York. A gente não sabe o desfecho exato dessa situação, ainda vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então, a que ponto o nosso Vasco vai chegar? Será que o nosso Vasco vai sobreviver a mais essa turbulência chamada 777 Partners? Ou mais essa tempestade marítima que a nossa querida nau está passando aí? Só que quem está afundando não é a nossa nau, é a 777. Só que ela pode, né, acabar se amarrando a âncora da nossa nau e levando a nossa nau a pique junto. Caso ela afunde, pode também acabar com o nosso Vasco. É aí onde entra a situação envolvendo a Crefisa. Eles estão quebrados, a 777 está quebrada, não tem dinheiro, no have money, processo em cima de processo. De repente, um valor oferecido pela Crefisa pode estar salvando a vida, a pátria, para nós torcedores do Vasco e para o nosso clube que a gente tanto ama, e também para essa famigerada empresa. Tem mais de 15 processos nos Estados Unidos que estão com a corda no pescoço porque não have money. E aquilo que eu já falei para vocês, eu acho tão legal isso, né? Porque eu falo, mais de um ano falando aqui, o Laureano sempre falou no canal dele, né? O Vascaíno Cerrado sempre falou no canal dele. Agora o Mário Coelho quer falar. A casa caiu, a máscara, não sei. O Mário Coelho, eu tô vergonha na sua cara, compadre. Tava fazendo pré-temporada lá no Uruguai, fazendo lacraçãozinha lá, tá? Não vem com esse papinho agora não, você sabe, você sempre soube de tudo, Mário. Você, o Fábio Azevedo, o Flávio Dias. Vamos parar de lacração agora, viu, Mário Coelho? Porque se o Vasco estivesse bem na tabela do Brasileiro, com todos esses escândalos acontecendo, e se o Vasco estivesse agora em 8º colocado na tabela, você não estaria falando nada. Então vamos parar de ser lacrador, viu, seu Mário Coelho? E outra coisa, gente, eu tô falando pra vocês essa situação toda aí há um tempão, né? Aí agora tem muita gente dando crédito porque o Thiago Leifert falou. O Thiago Leifert falou, o Edmundo. Gente, na boa, não tô nem aí pra essa turma. Esses caras nunca tiveram nem azul, nem amarelo, nem preto, nem branco pro Vasco. Esses caras estão, desculpa do palavreado, estão cagando pro Vasco, sabe? Aí eu que sempre falei aqui, sou descredibilizado. Aí quando o Thiago Leifert fala, o Thiago Leifert falou, meu Deus. A mesma reportagem que ele falou lá no canal dele, foi a mesma reportagem que eu li e falei pra vocês aqui. Então assim, já passou da hora também do torcedor do Vasco começar a se informar, sabe, galera? Começar a buscar as informações, começar a entender, a querer saber o que está acontecendo. Porque tem muita gente que se limita a falar, não quer saber disso não, quer saber de futebol, quer saber de jogador, quer saber de contratação. Pois bem, pra gente saber de contratação, saber de jogador, saber de futebol, a gente depende de dinheiro. E pra gente ter dinheiro, a gente tem que ter uma gestão, uma administração saudável no nosso clube, coisa que a gente não tem com a SAF. Aí a gente entra nesse ciclo vicioso, tá? Então fica a reflexão para você, torcedor e torcedora, aonde o nosso Vasco vai chegar com essa famigerada empresa. E eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!